Fala galera, mais um WOW Podcast, Ways of Work. A gente está tentando descobrir aí, eu, Fabrício Pequeno aqui, maneiras de trabalhar, maneiras que a gente se organiza, que a gente pode gerar cada vez mais resultados no nosso dia a dia, nas nossas empresas. E hoje a gente escolheu um convidado especial, um convidado a dedo, né? Já tive o prazer imenso de trabalhar bastante com ele, vai se apresentar já para vocês, né? Trazendo muito essa linha de startups, né? De qual é o Ways of Work, naquelas fases mais embrionárias ou naquelas fases mais avançadas. Rodrigo, muito obrigado aí pelo seu tempo estar aqui com a gente. Se apresenta para o público aí, Rodrigo. Obrigado vocês, obrigado Antônio, obrigado Fabrício por estar aqui. Bom, eu vou me apresentar um pouquinho. O meu nome é Rodrigo Castro, tenho quase 38 anos, os 40 estão batendo a porta aí, mas hoje eu tenho uma empresa, né, o Rank My App, que era uma startup, a gente está numa longa jornada aí, mas nem sempre foi assim, né? Eu e o Antônio, a gente trabalhou juntos, a gente era desenvolvedor, né? Eu comecei a desenvolver não profissionalmente aos 13 anos de idade, que eu tinha um sitezinho ali e tal, e depois profissionalmente aos 16 anos, comecei com COBOL, né? Eu trabalhava numa indústria química, consertando computadores, e aí a empresa tinha um problema ali que era fazer o sistema funcionar ali entre lugares, entre fábrica e escritório, e aí eu fui estudar COBOL para tentar resolver esse problema. E aí depois eu fui para a internet, né? Fui fazer ASP, .NET, Flash, ActionScript, também aplicativos, né? E aí depois, sempre tentei empreender, né? Então, mesmo sendo funcionário, eu sempre tentei empreender nas empresas que eu estava. E também tentei empreender sozinho várias vezes ali, quebrei a cara muitas vezes. A gente pode ficar horas falando sobre isso, mas hoje o Rank My App, que é a minha empresa principal, deu certo, né? Então, algumas coisas para contar dessa jornada aí para vocês. Boa, e só uma característica aqui, Fabrício, do Rodrigo aí. Quantas faculdades você fez, Rodrigo? Eu tentei fazer 6 vezes, terminar a faculdade 6 vezes, 5 no Brasil, 1 fora, mas não consegui terminar nenhuma vez. Mas é uma característica, porque, cara, o cara é empreendedor, trabalhou com desenvolvimento de tecnologia desde os 13 anos, mas está muito ligado nessa capacidade de incômodo, de resolver problema, de buscar solução e não esperar alguém vir e dar o conhecimento. Não é uma apologia aqui a não estudarem nas faculdades, não façam isso. Inclusive eu não indico. Mas, né, tá sempre estudando, sempre aprendendo, sempre incomodado, sempre mudando outras formas de buscar, né, de como entregar valor, e acaba tendo bastante resultado positivo aí nos negócios, né? Acho que a maior característica do empreendedor é essa, né? Não ficar parado no mesmo lugar, tá sempre incomodado com alguma coisa, tentando resolver um problema grande ali, tentar fazer um produto para resolver aquele problema que vai pegar X número de usuários. Então, acho que é mais essa característica. Acho que a característica principal do empreendedor, eu não estimulo ninguém a não fazer faculdade, eu me arrependo de não ter terminado. Um dia eu vou terminar, mas depois um pouco mais pra frente. Boa. Aí a gente já tem até algum tipo de ways of working ligado nesse tema de startup. O Antônio já te conhece, você conhece bastante Antônio, e eu queria que você trouxesse pra gente aqui também a tua trajetória nesse ecossistema de startup. Se você pudesse fazer um resumo de como foi isso, até pra gente começar a entender um pouco mais, a galera que tá vendo a gente, como é que é isso? O que é isso? Não, legal. Os meus primeiros contatos com startup ali, com tudo isso, foi um pouco antes do Rank My App, né? A gente começou, quando eu trabalhava numa empresa, eu trabalhei numa empresa durante 7 anos, numa empresa anterior ao Rank My App, foi um grande laboratório para minha vida profissional, né? Que eu trabalhei, inclusive, com o Antônio nessa empresa. E aí eu sempre ficava incomodado com alguma coisa que o cliente falava ou pedia, ia em reunião com o cliente e que tentava criar produtos para suprir essa necessidade dele, né? Tipo, eu nunca fui um desenvolvedor muito bom de criar uma coisa super estruturada, que parava de pé muitos anos, muito para sempre, bonitinha, mas eu era um cara muito bom e rápido de fazer MVP. Só que na época eu nem sabia que era MVP, né? Que, tipo, eu fazia, não sei como, tipo, alguém me falava uma necessidade, eu fazia rapidamente, mostrava e, tipo, a gente
depois começava a desenvolver algum produto nessa linha. E depois o Antônio estruturava, basicamente. E aí, meu primeiro contato com startup, o nome startup mesmo ali, que eu fui ver o que era isso, foi mais ou menos em 2012, 2013, que aí eu acho que começou aqui o boom também das startups no Brasil, começou os murmurinhos. E aí eu lembro que eu falei, pô, eu faço uma coisa parecida com isso aqui, mas não sabia que era isso, né? Então, eu comecei fazendo essa parte, que isso depois levou ao Rank My App, porque eu tentei abrir empresas antes do Rank My App, que depois até o dinheiro que começou o Rank My App veio dessa startup que eu criei ali. Quebrou, lógico, e depois a gente criou o Rank My App, né? E aí, eu comecei quando a gente criou o Rank My App, a gente se inscreveu no processo de aceleração. Posso falar do processo também, né? O processo era o Startup Farm, que foi o processo de aceleração que acelerou, por exemplo, o Easy Tax do Thales Gomes lá e tal. Foi dentro desse processo de aceleração também. O Easy Tax nasceu dentro do mesmo processo de aceleração. Uhum. E a gente montou o Rank My App ali. O Rank My App, na verdade, criou um nome ali, né? Porque a gente já fazia umas coisas antes, né? E depois a gente acabou estruturando o Rank My App lá. Só que a gente não sabia nada, nada de precificação, como ia pro mercado, como que a gente estruturava. E a gente aprendeu muita coisa nesse processo, né? Foram 5 semanas. 5 semanas, né? 5 semanas de processo de aceleração, assim, que foi basicamente 2 anos de pós-graduação, cara. Foi sensacional o processo. E depois eu tive a oportunidade de fazer uma aceleração no Vale do Silício. A gente foi acelerado pela Alchemist Accelerator, né? Que na época era a maior aceleradora B2B do mundo. E a gente foi a primeira empresa brasileira, a primeira startup brasileira a ser acelerado por eles. E lá eu aprendi coisa, desculpa falar pra não, mas eu aprendi muita coisa lá também nesse processo, né? Acho que foi uma coisa complementar ao Startup Farm, né? Pra mim ainda, o Startup Farm foi a melhor aceleradora para criar produtos do zero. Acho que eles ensinam o caminho que eles ensinam, acho muito bom. E a Alchemist foi o complementar disso, né? Como que você faz escala, como que você levanta investimento, como que você faz as outras partes que a gente precisa às vezes, né? Então, acho que foi uma coisa bem Legal. complementar. E aí eu tinha trabalhado junto com o Rodrigo nessa empresa como desenvolvedor, e aí depois, né, o Rank My App foi acelerado em uma das edições da Startup Farm, e aí eu tive uma das empresas também que a gente foi acelerado na edição seguinte, e era muito interessante que era a Easy Tax e Rank My App. Então, todos os exemplos que eram falados lá dentro pra gente, então imagina, um monte de gente chegando com as suas startups, acho que eram mais ou menos 15 startups chegando dentro do processo de aceleração, 5 semanas, onde a semana 1 a gente vai tentar entender ali o Product Market Fit, vai tentar entender monetização, vai tentar entender e pivotando e ligando para cliente, uma loucura até certo ponto, né, e apresentando em banco, e o Rank My App sempre era apresentado ali, né, tinha menos tempo do que o Easy Tax, mas era apresentado como um case de sucesso. Qual foi o impacto que esse processo de aceleração, esses mentores, né, essas pessoas com mais conhecimento guiando vocês, fez diferença dentro do resultado de vocês, na opinião de vocês? Cara, bastante, assim, tipo, porque quando a gente começou o Rank My App, a gente já tinha uma ideia bem inicial do que a gente queria fazer, né? Tipo, era muito inicial. E se o Rank My App de 2015, que foi no processo de aceleração, foi em 2015, pro Rank My App de hoje, mudou praticamente tudo, né? E a gente não tinha noção de, sei lá, nem 1% do que a gente tem noção hoje, né? E o processo de aceleração, ele deu aquele impacto, né? E os mentores eram muito bons, né? Tanto no Startup Farm quanto na Alchemist também, que complementou muita coisa. Na época eu não sabia nem o que era churn, tipo, tá cheio de cancelamento. Eu nem sabia o que era churn, tipo, que eu ficava assim, pô, churn. O que é churn? Tipo, sabe? Como que você vai monetizar? Precisa? Tipo, sabe? Você não... Existem várias regras de monetização, então, qual a regra que você vai usar, aí eles vão apresentando... Qual era o modelo de negócio, qual que vai ser. Então, e por isso, assim, eu falo, eu e meu sócio, o Leandro, né, a gente... Antes do Rank My App, a gente quebrou juntos 3 empresas, né? Antes tentou fazer 3 empresas e nós dois quebramos 3 empresas juntos. E eu já tinha feito algumas outras que já quebraram também, ele também e tal. E eu acho que o processo de aceleração ela é importante por causa disso. Ele te dá todo o conhecimento que você não tem, né? Que você acha que você tem, ou que, vou ver 2, 3 videozinhos no YouTube aqui e vou criar uma startup, blá, blá, blá. Não, você pode fazer desse jeito também. Não, tem gente que faz desse jeito, né? Só que acho que o processo de aceleração encurta o tempo, né? Do método. Com o método, tudo, né? E os mentores são super importantes. Só tem que tomar cuidado com algumas coisas, porque
Também, se você escutar todos os mentores e fizer o que todos os mentores falarem, você não vai sair do lugar. Os mentores não estão comprometidos ali na entrega no final do dia. E ele sabe só uma parte do que você está fazendo, né? Às vezes você vai perguntar uma coisa pontual e o cara vai te falar um mundo gigante que se você... Os mentores seriam tipo, o negócio de vocês é B2B, né? Então, vocês vendiam para empresas. Sim. Então, tem um processo de venda para a empresa. Exato. Então, teria mentores ali que te trariam experiências de vendas B2B. Exatamente. Teve mentores, por exemplo, que se a gente fosse seguir, por exemplo, no começo do processo de aceleração, a gente fazia o ASO, que é o App Store Optimization, que é o mesmo processo que você faz para ranquear os sites do Google, mas ranquear os sites ranquear os aplicativos nas lojas, né? Então, por exemplo, eu lembro de um mentor falando assim, não, mas por que vocês querem fazer isso? Começa a ranquear site também, mas, tipo, muita gente fazia isso, entendeu, na época. E o App Store Optimization, ninguém no Brasil estava fazendo isso em 2015, né? Se a gente fosse escutar esse cara, por exemplo, talvez o Rank Map não existiria, sabe? Então, tipo, talvez não teria dado certo. Então, tem que tomar também cuidado com o que todo mundo fala, né? Você tem que aprender, digerir aquilo, ver o que no seu mundo cabe ali e seguir, né? Essa parte de aceleração tem uma intensidade muito forte, né? E esse movimento de aceleração, ele funciona para startup, na tua visão, ou para outros tipos de empresas? Como é que é isso? Você que viveu isso tão fortemente. Não, bem legal a pergunta, porque a gente, no Rank My App, a gente começou do nada, né? E depois foi fazendo, e agora a gente tá uma empresa grande, né? Tipo, a gente já atendeu mais de 600 clientes, 19 países do mundo, a gente chegou a ter 350 funcionários, colaboradores e tal. Então, o Rank Map hoje é uma coisa grande, né? Então, a gente fez um processo recentemente de aceleração dentro do Rank My App. Tipo, a gente chamou uma aceleradora, que é o Startup Farm, para a gente acelerar o Rank My App. Então, a gente fez um processo de aceleração. Mas não o negócio central. Não. Qual era o problema lá? A gente queria desenvolver produtos novos, né? Porque o grupo do Rank My App, né? A gente tinha uma outra empresa dentro, que a gente fez um exit recentemente. E aí, a gente queria criar novas fontes de receita, né? E aí a gente falou assim, cara, vamos criar novas fontes de receita? E a gente tentou fazer sozinho, né? Tipo, eu mentorando, o Leandro mentorando. Só que, cara, a gente tem 1 milhão de coisa pra fazer. E falou assim, não vai dar pra eu me dedicar igual em 2015, sabe? E aí a gente falou, pô, e se a gente chamar o Startup Farm pra fazer um processo de aceleração interno? Aí, pô, vamos ver com o Alan, né? Que o Alan é o CEO do Startup Farm. A gente ligou pro Alan, topa na hora. Aí a gente montou a estrutura do Startup Farm dentro do Rank My App, colocamos algumas regras, né? A gente queria, por exemplo, um produto recorrente, que é o que a gente faz hoje no Rank. A gente queria um produto que tivesse o ticket médio de pelo menos, no mínimo, R$2.000. A gente queria o mesmo ICP do Rank My App, porque a gente queria ICP, pegar o mesmo... o mesmo cliente. o mesmo tipo de cliente, né? O mesmo cliente ideal ali, porque a gente pegar a base do Rank My App e oferecer para esses clientes e fazer upsell bastante ali, né? Tipo, vender um outro produto para o mesmo cliente. E aí a gente fez essas regras e chamou, né, o Startup Farm e montou um processo de aceleração com os funcionários. A gente identificou quais são os colaboradores que tinham a mentalidade de empreendedores, né? E aí a gente fez 4 times dentro do Rank My App e aí criamos 4 MVPs ali e aí o objetivo era nas 5 semanas, que a gente colocou 6 pós de um feriado, então a gente fez 6 semanas em vez de 5, e aí na 6ª semana tinha que vender para algum cliente, né? Então esse era o desafio, e aí a gente começou a fazer isso, e cara, foi bem legal, porque foi no finalzinho do ano passado, acabou mesmo em janeiro ali, né, o processo inteiro, e eu fui ver o número de propostas agora, tem 36 propostas na mesa ali com o cliente pra gente fechar. Então, foi um processo super que deu certo, né? Então, eu indico bastante. E o Startup Farm mesmo, né? Trocando umas ideias com o Alan lá, ele falou que ele fez isso em várias empresas internas ali, né? Tipo, empresas grandes, né? Tipo, bancos e instituição financeiras gigantes ali também. Então, vale pros dois, né? É mais difícil, porque hoje até vejo no Rank My App, né? A gente tem muito processo, então você tem que quebrar alguns processos para fazer isso, mas a gente isolou e foi. O meu maior briga foi com o pessoal do financeiro, contrato. Cara, vai contrato assim mesmo, vamos lá, depois a gente arruma. Porque se você ficar se prendendo nos processos também você não anda. Você não escala, né? Mas e aí quando... Beleza, você está falando de um processo de aceleração, que você parte ali de um contexto, de um cenário,
e aí durante essas 5 ou 6 semanas você transforma aquilo realmente num negócio ao ponto ali de escala. E aí você falou que você usou esse mesmo modelo para uma nova fonte de receita dentro do teu negócio. Tudo isso parte de uma ideia, de uma hipótese, e tudo isso parte de dores que vocês mesmos enfrentam. Como que começa, assim? Porque muitas vezes eu vejo pessoas que têm uma brilhante ideia. Nossa, tem uma brilhante ideia. Se a gente pintar essa mesa aqui de uma outra cor, a gente vai vender pra caramba. Como que funciona esse comecinho até realmente você conseguir chegar num cenário de ter 30 e poucas propostas na mesa, assim? Qual que é o elemento chave desse processo de aceleração? Não, legal. Então, primeiro que a gente partia por tudo que não era um produto, né? Eram hipóteses, né? Tipo, vamos fazer um MVP aqui, vamos ver se vende e tal. E primeiro, tem muito apego, né? Quando você tem uma ideia, você tem um apego muito grande, né? Eu não tenho isso mais, graças a Deus eu tinha muito, mas agora eu não sou muito apegado à ideia. Às vezes, se você me der uma ideia, eu fico até mais feliz. A gente falar assim, cara, vamos fazer essa ideia mesmo, vamos tentar e tal. Só que eu gosto muito de escutar o cliente, né? Eu acho que a minha opinião, e se a gente ficar discutindo opinião aqui, eu sempre vou preferir a minha, né? Do que preferir a sua. Ninguém melhor para falar o que precisa do que o cliente, né? Então, a gente fez esse processo, por exemplo, a gente acabou falando com quase todos os clientes, assim. Os times tinham uma meta de falar com o cliente, eu tinha colocado 10 clientes, teve um time que falou que com, sei lá, 20 e tantos clientes para montar um MVP ali, uma hipótese e tal do que a gente podia vender. E a gente também decidiu no nosso processo que, tudo bem, tinha 5 produtos lá que estavam sendo desenvolvidos, 5 MVPs estavam sendo desenvolvidos, só que ele só iria virar produto quando batesse 100 mil reais de recorrência. Então, tipo, quando bate 100 mil de reais de recorrência, aí a gente para de fazer no chiclete, para de fazer na mão ali e vamos colocar tecnologia para fazer, vamos colocar time de produto para fazer. Aí faz investimento. Aí a gente faz investimento. A gente sempre fez isso no Rank My App, até Pulse Solution que a gente fez o Exit foi assim também. Enquanto a gente não bateu 100 mil reais de recorrência, ainda era considerado um MVP, ainda a gente fazia com tudo na mão, Excel, PowerPoint, Power BI e tal. Bateu 100 mil reais de recorrência, agora vamos colocar tecnologia. Como tem um momento de desenvolvimento da startup, desenvolvimento do negócio, ali você é mais suscetível a barbante, chiclete. Exato. Talvez não tenha um contrato tão pesado, um financeiro tão amarrado. Mas em algum momento tem um momento de corte, onde a gente terminou todo o aprendizado para a gente aí ter escala. Nesse momento a gente vai investir em tecnologia. Nesse momento a gente investe em tecnologia. E aí coloca jurídico para ver contrato de direito, coloca um monte de outras coisas para fazer bonitinho, né? Mas a gente sempre coloca que é uma regra que a gente coloca internamente no Rank My App, né? Que bateu 100 mil reais, deixa de ser um MVP e vira um produto. A gente até é engraçado que a gente começa a chamar, né? Porque a gente... agora eu tô com o Ruguinho aqui, o MVP Ruguinho. Beleza. E a gente chama internamente de MVP. E é muito engraçado, quando bate 100 mil, a gente parece que vira uma chavinha na cabeça e chama, agora eu tô com um produto aqui e tal, e sabe, tipo, é muito... E vira como se fosse uma cerimônia, assim, sabe? É um gatilho mental. É uma virada... E é legal que todo mundo, os colaboradores do Rank My estão alinhados com isso, sabe? Tipo, a gente tem uma reunião interna com todos os funcionários lá e tal, só vai apresentar nessa reunião interna quem bateu 100 mil reais. Tipo, o time que bateu 100 mil reais. Sabe, se não bateu 100 pau, cara, não vai ser apresentado. A gente teve um episódio passado que falava bastante de times de alta performance. Uma das coisas que a gente falou lá, aí o Antônio pode me lembrar também, era de ter pessoas conectadas nos desafios. Hoje, isso daí, você entende que é um desafio para startups, para isso tudo? Como é que você enxerga essa questão toda da galera que atua lá? Você fala conectada ou comprometida? Ou os dois. Boa. Não, tem gente que tá super conectada com esse propósito, tem gente que não, né? Tanto que quando a gente fez essa aceleração interna que eu mencionei, eu escolhi 2 pessoas que na minha cabeça eram super... iam topar o desafio, e foi as 2 pessoas que eu escolhi primeiro. Eu falei assim, cara, essas 2 pessoas vão abraçar, vestir a camisa. No primeiro dia elas pediram pra sair. Elas falaram assim, cara, não dá pra mim, não vou conseguir dar conta, tal, não sei o quê. Aí eu falei, beleza. Tipo, mas as pessoas que ficaram, foi muito legal o comprometimento, assim, sabe? Você viu o pessoal... E a gente fez isso, tipo, fora... você tinha que fazer... A gente não diminuiu a carga de trabalho das pessoas. Então, você tinha que fazer o seu trabalho... E também aceleração. Então, tipo, tinham pessoas que ficavam até meia-noite, 1h e tal. Que foi quando a gente começou o Rank My App, né? Quando a gente começou o Rank My App, eu também trabalhava numa empresa. Eu saía do meu trabalho lá às 6, 7 da noite
ia para o IME da USP, que estava sendo feito no IME da USP lá o processo de aceleração, e ficava até 2, 3, 4, ia para casa, tomava um banho, ia trabalhar e ficou isso 5 semanas. Então eu acho que... E a gente tentou replicar o modelo para dentro do Rank Mapping, mas tem muita gente que, tipo, desiste, né? Uhum. E não é a primeira vez que a gente faz isso no Rank, né? A gente criou uma empresa de influenciadores também digitais lá, que é a Digital Influencers. Foi meio que o mesmo processo, mas a gente não chamou uma aceleradora. Foi quando a gente tinha um pouco mais de tempo, a gente mesmo mentorou, a gente puxou uma pessoa que tinha a cabeça super comprometida, empreendedora e tal, e entendia do mercado de influência. A gente puxou e acelerou ela. Mas aí foi mais a gente fazendo. Pulse Solution foi a mesma coisa. Eu puxei uma pessoa lá também que era super comprometida, empreendedora, trabalha comigo até hoje. E aí eu puxei, a gente fui mentorando ali e a gente criou o Pulse Solution também. Então a gente fez isso, mas quando a gente tinha mais tempo, a gente mesmo fazia, né? E agora foi a primeira experiência que a gente chamou uma empresa terceira para fazer. O Antônio estava envolvido também, a gente chamou ele para ajudar. Dos mentores ali, né? O Antônio foi o pessoal que batia nas pessoas. Pô, que é isso, cara? Onde você tá? Mas uma coisa que eu achei legal desse processo de aceleração, que eu participei ali como mentor, e você falando agora ficou muito nítido para mim, essa mudança cultural, aonde você que já passou por esse processo várias vezes, você não é apegado à solução, né, e até mesmo não apegado ao problema. E me parece que essa trava dos 100 mil recorrentes que vocês colocaram é uma forma de mudar a cultura da pessoa, porque às vezes as pessoas vão lá e montam um PowerPoint para apresentar a primeira semana de trabalho ou a segunda semana de trabalho e falam, não, o cliente quer isso, o cliente precisa disso. Só que a pesquisa que a pessoa fez com o cliente foi totalmente enviesada, né? Cliente, se eu te der isso daqui, você compra? O cliente vai responder, sim, eu compro. Mas provavelmente isso não vai bater os 100 mil. Então também tem uma questão de mudança cultural, de resolver o problema do cliente, realmente, de achar o problema. Porque na hora que você acha o problema do cliente nesse modelo de amarrar com chiclete, e você começa a ver que os clientes estão querendo atingir os 100 mil, poxa, vamos colocar dinheiro, vamos escalar isso daí. É uma mudança cultural também. Nossa, exatamente. Eu não sei se você chegou a ver lá no processo de aceleração, tinha uma pessoa, né, que estava participando do processo. Aí no primeiro dia ele falou assim pra mim, ele tinha muito contato com o cliente, ele era account, ele é account. Aí ele pegou e falou assim, não, todos os meus clientes me pedem isso. Todos os meus clientes pedem isso. Eu falei assim, pô, se o cliente pede isso, então vamos vender isso. E falei pra ele, pô, os próximos calls que você fizer com o cliente, então, que você já tem agendado aí, vamos vender, vamos falar que tem, vamos fazer um MVP e vamos falar que tem. Você vende mesmo sem ter a tecnologia pronta. Eu faço isso sempre, né? Eu vendo antes de ter e depois isso você é uma técnica constrói. Uma técnica de startup, mentalidade de startup, né? Então a gente falou assim, cara, vende então e a gente constrói. O meu lema lá no Rank My App é vende que eu entrego, tipo, então... Eu falei pra ele, ó, vende, a gente vai fazer, vai entregar. Cara, ele falou que, sei lá, com um monte de cliente, todo mundo queria, mas ninguém comprou. Aí eu peguei e falei, pô, tem alguma coisa errada aí, né? E aí eu coloquei quase que eu falo, eu coloquei a pessoa que criou o Pulse comigo, né? Eu coloquei ela no meu time, porque ela falou, pô, ela já participou todo desse processo, ela sabe como faz. E aí eu peguei e falei assim, vem cá, vai nos calls, vamos tentar entender por que o cara quer, mas ninguém comprou. E aí, quando ela voltou, ela falou assim, os clientes não falaram isso. Eles falaram outra coisa. Porque ele tava exatamente isso, envezando as perguntas pro cliente responder aquilo que ele queria. Quando a gente montou um questionário que não envezava, nenhum cliente falou isso. E aí foi engraçado que todos os clientes que a gente falaram a mesma coisa. Aí o que a gente fez? A gente gravou as entrevistas, cortou exatamente no ponto que o cliente falava assim, não, porque eu tenho a dor, que eu faço isso, e acontece aquilo, e se eu tivesse uma ferramenta, eu fizesse isso. A gente cortou todo mundo falando isso. O pitch pra você. Todo mundo falando isso, e foi muito engraçado, assim. Aí a gente fez um vídeo, eu não sei se você viu isso, a gente fez um vídeo de, sei lá, 1 minuto e meio, só os cortes dos clientes falando a mesma coisa. Aí a gente falou, cara, olha que legal. Aí a gente pegou e falou assim, tá aqui o produto. Aí a gente falou pro account, os clientes vão falar isso pra você. Esse é o produto. Aí a gente começou, vamos fazer esse MVP, vamos tentar escalar, e aí isso vai virar um produto. Aí a gente começou a fazer, ofertar isso. E aí foi que começou a gerar um monte de proposta aí. E lá na Startup Farm a gente acabou aprendendo, né, um dos tipos de MVP é a técnica molecular, né? Já ouviu falar da técnica molecular? Não. Manda o moleque lá fazer. Molecular. Manda o moleque lá fazer. Por quê? Se tem essa hipótese que vários clientes falaram, né?
Então, poxa, vende... Claro, você não vai vender para 100 mil clientes, vai vender para 10 clientes e você vai entregar ainda na mão. Exato. Isso não é nem um pouco escalado. Mas se esses 10, você vai aprendendo, aí depois você vai investindo em tecnologia, né? Porque se você for investir... o time de tecnologia, produtos, é o mais caro, é o recurso mais caro que você tem. Se você for colocar a tecnologia no dia 1 em um MVP, você vai gastar dinheiro. Porque você nem sabe o 100% que você vai desenvolver. Você tem que errar muito, você tem que, uma constante aprendizagem para você ter o produto certo ali, para você realmente colocar tecnologia. Então, se você investir do dia 1 em tecnologia, você vai jogar dinheiro no lixo. Porque você vai ter que refazer várias vezes o processo e tal. Então... O que eu acho interessante é que startup, ela é obrigada a fazer isso porque ela não tem dinheiro, né? Porque ela tem recurso limitado de dinheiro. Cara, eu não vou ficar investindo num produto, construir o produto aqui por 3 meses, 4 meses, 5 meses, depois a gente estruturar de vendas e sai vendendo. Né? Você primeiro vende. Não sei quanto que você acompanha as empresas maiores, empresas mais tradicionais, porque o caminho é ao contrário, né? Primeiro você cria um produto, depois você vai criar todo o marketing de vendas, depois você vai tentar vender para o cliente. Me parece que fica até uma competição desleal, né? Alguém que fez um produto baseado em hipótese para o cliente versus alguém que fez um produto baseado em stakeholders, né? Exato. Essa é a diferença de uma startup que roda um modelo correto, porque tem muita startup também que... eu acho que tem muita startup também que se apega às ideias, né? Que a gente estava falando. Às vezes eu conheço um empreendedor super amigo meu que eu até desisti de mentorar ele, porque... ele tem uma startup desde 2013 ou 12, assim. Ele não conseguiu nem ter receita para ele parar de trabalhar na empresa que ele trabalha para trabalhar na startup dele. Porque ele é tão apegado à ideia dele que ele não quer saber de fazer do jeito diferente. Então, assim, ele gastou, sei lá, 12 anos da vida dele aí tentando fazer uma coisa que ele gosta muito, mas os clientes não. E o que você falou das grandes empresas ali, né? A gente tem um cliente no Rank que é uma empresa gigante, que eles têm a startup interna deles, mas a startup deles interna também tem alguns milhões ali, né? E foi exatamente isso que os caras fizeram. Eles cataram um caminhão de dinheiro, né? Colocaram ali para fazer o produto e as pessoas que eles puxaram para fazer... Porque os seus bastidores tem um amigo meu que trabalha lá também, né? Então, as pessoas que puxaram para ele fazer são as pessoas que não têm a mentalidade de startup, sabe? Eu acho que você tem que ter uma pessoa para guiar, né? O Rank, por isso que eu chamei você para mentorar lá, chamei o Alan para fazer o processo de seleção. Porque, cara, se eu pegasse, por exemplo, um cara dentro do Rank ali que não tem essa mentalidade, puxar e tal, eu ia jogar dinheiro no lixo. Então, eu acho que se você pega uma grande empresa que tem muito dinheiro, né? Tipo, essa startup em questão que eu tô falando, eles começaram, acho que com 15, 20 milhões, tipo, pra fazer aquele produto. Foi uma startup que dentro ali. E jogaram, e pegaram todos os funcionários ali que já são, desculpa, mais quadrado ali, pra tentar fazer uma startup, porque é legal. E aí você joga um monte de dinheiro nisso, você não colocou nenhum especialista nisso, nenhum cara com metodologia pra aquilo funcionar. Então, até hoje, os caras acho que estão gastando dinheiro à toa, né? Legal. Você tocou no tema de mentoria muitas vezes. Sobre esse tema de mentoria, é um fator fundamental na tua visão para a startup, para esse modelo, para isso tudo? O que você já viu de acerto e erro sobre esse tema do mentorar e ser mentorada? Legal. Eu acho essencial, assim, porque você encurta caminhos, né? Então... Eu e o Antônio, a gente conversa muito, né, disso. Às vezes, quando eu tenho, tipo, 5 pessoas que sempre quando eu tô em aperto, putz, pra que caminho que eu vou? É um WhatsApp que eu mando e falo, putz, tô tentando fazer isso, dou todo o cenário e recebo mentoria, né? Eu acho que tem muita gente que, às vezes, tem vergonha, medo de pedir ajuda ali, né? Ou pelo ego, fala assim, eu sei tudo, não sei, não vou perguntar isso, ou se não vão me achar... sei lá, burro, idiota, não sei. Tem que desbloquear. Cara, eu sou o cara que mais pede ajuda, assim. Tipo, quantas vezes eu já mandei no LinkedIn pra desconhecido, vi que o cara era especialista naquilo. Tô com uma dúvida assim, como que você resolve, como você resolveu e tal. E fiz um call com um cara que eu nem conhecia. Fazia muito isso na Alchemist Accelerator nos Estados Unidos, eu fazia muito isso. Eles têm uma rede de mentores gigante. Quando você é acelerado por eles... você ganha um acesso a uma plataforma que tá todo mundo conectado.
E eu sempre conto essa história, foi bizarro um dia que eu tava com um problema gigante no banco de dados do Rank My App, não sabia como resolver, e falei, o que eu faço? Aí eu entrei nessa plataforma, achei um cara, chamava Carlos Bueno, ele era um latino que trabalhava lá no Vale do Silício, e aí mandei pra ele, vi que lá que ele tinha trabalhado no Facebook na época, né, tipo tal. E eu falei pra ele, aí eu mandei uma mensagem pra ele, falei assim, cara, tô com um problema assim, assado, não sei resolver, vamos bater um papo? E ele pegou e falou pra mim assim, onde você tá? Aí eu dei o endereço lá, a gente ficava dentro de um coworking na Microsoft, aí eu mandei pra ele assim, tô no Reactor aqui na Afonso Street e tal, ele, vamos tomar um café tal horário? O cara foi até lá. Esse cara, ele tinha desenvolvido o banco de dados do Facebook. Ele foi um cara que participou do desenvolvimento do banco de dados do Facebook. Ele desenhou meu banco inteiro numa lousa, pediu um monte de informação, desenhou o banco inteiro assim na lousa e falou assim, cara, o seu problema tá aqui, aqui, aqui. E, cara, o cara matou o negócio, assim, em 1 hora falando com o cara. Eu ia demorar, tipo, 1 ano, talvez 6 meses, não sei. Então, assim, é muito importante você pedir ajuda, né? Tipo, eu acho muito, muito legal isso. E eu peço toda hora. Uhum. Mesmo assuntos que eu acho que eu sei, eu falo assim, cara, eu queria ver uma opinião. Aí vou e pergunto. Para fechar, tem algum tipo de situação que a mentoria não é tão legal? Ou você passou por algo nesse sentido? Já passei. No começo do Rank My App, eu peguei um mentor que ele até participa de eventos de startups até hoje, às vezes eu encontro ele, que ele falou exatamente para mim a seguinte frase: isso que vocês estão fazendo vai dar errado. E eu sempre quando eu encontro ele, fico brincando, falo assim, pô, você é visionário, hein, cara? Então, mas tem algumas pessoas, assim, que eu acho que trata você, pô, não quero falar com esse cara. Eu fui falar quando eu sempre trabalhei com tecnologia, mas depois, em 2017, eu comecei a atuar muito na frente com o cliente, né? Hoje eu acabo tomando conta do Customer Success do Rank My App, tipo, toda a parte ali do churn, de trazer cliente pra dentro e tal. Eu cuido ainda da tecnologia, do produto, mas a minha atuação maior ainda é com o cliente. E quando eu comecei a fazer isso, porque a gente tava com um problema de churn muito alto em 2017, e aí eu falei assim, cara, ou eu resolvo esse problema ou a empresa vai morrer. E ia morrer mesmo em 3 meses, né? Então, eu fui para tentar resolver isso e fui tentar aprender muita coisa sobre cliente que eu nunca tinha tido esse contato como eu tenho hoje. E aí eu lembro que eu fiz isso, eu catei no LinkedIn, mandei mensagem, tinha um cara aqui no Brasil que o termo Customer Success estava começando no Brasil, assim, e esse cara era o especialista, né? E aí eu mandei para ele no LinkedIn, o cara fez um call comigo e falou bem assim, quer que pra dar essa consultoria aqui pra vocês não têm dinheiro pra pagar. Falou bem assim. Aí eu falei, pô, legal, hein? Aí muito coincidência do universo, o Lincoln Murphy, que é o pai do Customer Success no mundo, a gente mandou uma mensagem, eu também, na cara de pau, mandei uma mensagem pro cara, falei assim, cara, tô assim, tem como você fazer um bate-papo comigo? Eu juro por Deus que o cara catou, me mandou uma... Acho que foi na época até foi Facebook, não lembro onde eu tinha colocado pra ele, né? Tipo, tô com um problema assim, assado. Ele pegou e falou assim, vou estar no Brasil tal dia, porque ele tinha sido chamado pra fazer um evento na RD na época. Ele falou assim, vou estar no Brasil tal dia e vou passar em São Paulo. Onde vocês estão? Aí eu falei e ele falou assim, marca aí na minha agenda, eu te encontro. Eu achei que o cara nunca ia vir. Aí aparece o cara lá no cowork, assim, eu olho o cara, comecei até a tremer, falei, o cara veio mesmo, eu até arrepiei. O cara veio mesmo. Esse cara, o Lincoln Murphy, cara, ele ficou, tipo, umas 2 horas comigo ali, me ensinando um monte de coisa. O cara é genial, o cara tem uma sabedoria muito, muito boa, assim, né? Tipo, um cara super gente boa. E aí eu falei assim, como que eu vou pagar esse cara, né? Porque em 2017 a gente tava quase quebrando, né? Aí eu lembro que uma menina que trabalhava no Rank My App falou pra ele assim, tava tendo pastel na feira, ele, você já comeu pastel? Aí eu fiquei assim, mãe, você vai chamar o Lincoln Murphy pra comer pastel? O cara veio comer o pastel, caldo de cana com a gente, ficou um tempão, falou com o meu time, falou, cara, genial. Então assim, eu acho que tem pessoas que você tem esse problema, sabe? Tem pessoas que têm um ego muito grande e vai te cortar, e tem pessoas muito, muito legais que passam no caminho aí. Boa. Você já mentorou bastante gente também. Você conversa, sim, tem esse pedido de ajuda para o seu negócio, mas você também replica muito esse pedido de ajuda para outros negócios, para outros mentorados.
Quais são os erros principais que você vê nas empresas que você acaba mentorando ou acaba conversando dentro desse processo, né, de Product Market Fit, monetização, conseguir ganhar ali até um momento de escala? Talvez quais são 2 ou 3 erros assim que você vê acontecendo, que você daria de dicas aqui para a gente poder encurtar os caminhos das outras empresas? Legal. Quando a empresa tem... Eu já mentorei startups e até algumas empresas grandes ali. Quando a empresa tem muita grana, às vezes eles acabam gastando dinheiro desnecessário, né? Então eu peguei, por exemplo, uma empresa que nem era tão grande assim, mas eles tinham recebido um aporte e eles estavam com, acho que era 250 mil para investir em captação de cliente, né? E aí, a minha maior preocupação do mundo era: você tem tudo traqueado? Você tem todos os links traqueados bonitinho? Como que vai estar? Como que você vai ter o seu funil dentro e tal? Eu dei, acho que, sei lá, umas 8 mentorias pro CEO lá, falando pra ele, falei assim: traqueia tudo, senão você vai gastar dinheiro desnecessário e tudo mais, lá, lá. Perdi horas falando isso, e aí e eu falei assim: quando você for rodar a campanha, roda pouquinho primeiro, até se afinar tudo, depois você vai colocando grana pra escalar e tudo mais. Uma mentoria depois, assim, de 20 vezes falando isso, ele meteu 100 pau ali, trouxe pouquíssimos usuários e gastou dinheiro à toa. Então, eu acho que às vezes o cara, sabe, tipo, às vezes igual você falou, né? Tem startups grandes que tem dinheiro, vai fazendo as coisas, acho que vai dar certo. Às vezes o dinheiro atrapalha ou o ego da pessoa, né? Não sei, tipo, de querer fazer um negócio ali e jogar. E startups menores, eu acho que o maior erro é o apego. Tipo, eu era assim, eu tinha muito apego à ideia, ao que eu queria fazer, como eu queria fazer, o jeito que eu queria fazer. E cada vez mais eu tô... você tem uma sugestão melhor? Vamos testar a sua sugestão, vamos fazer. Eu sou o cara que mais fala assim: vamos tentar. Tipo, eu nunca falo não, sabe? Alguém veio com alguma coisa na empresa e tal. Vamos fazer assim, assim, assado? Vamos tentar. E até coisas que a gente sabe que a gente testou no passado e deu errado, e a pessoa fala assim: vamos fazer tal coisa, e a gente já testou. Aí eu sempre falo assim: no passado a gente fez isso, e deu esse resultado, mas vamos tentar. Eu sempre falo isso. Então, tipo, eu nunca falo não porque eu já testei. O tentar é muito numa linha de testar. Testar, de testar. Então, exatamente. Você cria uma hipótese. Exatamente. E você teria que estar desapegado, testar e ver se aquela hipótese foi validada ou não. Eu sempre faço isso lá. Às vezes o pessoal... Eu tenho uma gerente que está trabalhando comigo faz uns 2 anos, e aí ela tá mais na operação do que hoje em dia dessa área, né? Então, ela sempre... Rodrigo, tive uma ideia assim, assim, assado. Aí, às vezes, a gente já fez no passado, eu falo pra ela: a gente já fez isso, deu esse resultado, mas vamos tentar, porque faz tempo que a gente fez. Ou a gente fez diferente, ou com pessoas diferentes. Então, vamos testar. E a gente cria lá a hipótese, cria os possíveis resultados que a gente queria ter, onde a gente vai investir mais, se bater aquele resultado e tal, e vai o famoso build, measure, exato. learn, né? Constrói, mede e aprende. Mas eu nunca falo, não vamos testar porque eu já testei e deu errado, sabe? Tipo, antigamente eu falava, hoje em dia não falo mais. Boa. O Rank My App, ao longo desses anos, ele também teve, talvez, vários momentos diferentes, né? Eu cheguei a trabalhar com vocês lá, em um momento era uma empresa... Como que foi essa evolução, essa mudança? Porque em outro momento você estava em TI, e aí de repente você saiu de TI e colocou outra pessoa, mudou. Esse aprendizado também não é só um aprendizado com relação ao produto, não é só um aprendizado com relação às hipóteses de testar com o cliente, mas também utilizou essa mesma filosofia em como vocês se organizaram, porque não é a mesma empresa de 5 anos atrás, né? Não. O Rank My App, ele vai, com o nome Rank My App ali, toda a estrutura que a gente estava falando desde a aceleração, vai fazer 10 anos o ano que vem, né? Então, é totalmente outra empresa, né? Quando a gente começou, era eu sempre brinco que era uma sociedade alternativa. Todo mundo ganhava o mesmo salário. Que era um miojo, né? Era um miojo, você sabe dessa história. Era miojo pra todo mundo ali, cerveja sempre tinha. A gente lembra do sofazinho de cerveja? A gente tinha até um sofá de cerveja lá no escritório. Mas era muito assim, era muito gostoso essa parte, porque a gente não tava, acho que na época ali, a gente tava mais preocupado de dar certo, aprender e tal, do que, vamos fazer uma empresa gigante, né? A gente acho que eu nunca, acho que nem nos meus melhores sonhos eu pensei que o Rank My App ia chegar onde chegou.
E aí a gente teve que adaptar muita coisa ao longo do tempo, né? E eu falo que hoje eu sei menos do que eu sabia antigamente. Porque antigamente você fala assim, pô, o rank vai estar dando certo? Pô, isso aí eu sei de tudo, não sei o quê. Hoje eu sei muito menos do que eu sabia em 2015. E o Rank My App, ele foi mudando ao longo do tempo por questão de processos, né? A gente teve que começar a colocar processo para escalar, é natural, né? Então, no começo lá, eu lembro que os clientes entravam sem contrato. O cliente entrava, às vezes assinava um documento de uma página e não tinha cláusula nenhuma. E aí ia gerando alguns problemas ao longo do caminho e a gente foi resolvendo, né? Então, ao longo quando entrou a Francisca, que é uma sócia minha, né? A minha sócia portuguesa, a gente brinca que a gente saía fazendo e ela saía arrumando, né? Porque a gente saía fazendo de qualquer jeito, não de qualquer jeito, né? Mas rápido, pra tipo, escalar rápido. E ela ia colocando os processos em tudo que a gente precisava fazer, né? E aí, eu lembro que a gente começou em 2015 lá no processo de aceleração. Em 2018 que a gente se profissionalizou de verdade. Porque foi na época que a gente recebeu o maior investimento que a gente teve e tal. Então, a gente teve que ter muitos cuidados, né, com tudo, né? Então, a gente começou a... Vocês não reportavam tanto para investidores, como mudaram a forma de reporte? Não, na verdade não, sabia? A gente, desde o começo quando a gente fez o Startup Farm, eu lembro que a gente teve uma mentoria lá, que um mentor falou assim, é bom você sempre ter contato com pessoas que podem ser seus investidores, ou pode ser qualquer ajuda que dê no futuro. E eu lembro que o meu sócio, ele montou um e-mail padrão, reportando a receita do Rank My App em 2015. A gente faturava, sei lá, R$10, R$30, e ele montava um e-mail falando, a gente falou com tantos leads, ele montava esse e-mail. E esse e-mail a gente manda até hoje. Então é muito engraçado, que a gente nunca parou de mandar, só que o report é diferente, né? Porque aí você tem que reportar o cara que te deu a grana, né? Então ele vai te cobrar também mais, né? Então a gente estruturou processos de vendas, a gente começou a estruturar processos de onboarding de cliente, de ongoing do cliente, retenção, tipo, tudo, né? Então a gente começou a estruturar todos os processos de todas as áreas, começou a ter áreas, porque antigamente não tinha, era um produto só que tinha os desenvolvedores e o produto era junto. E aí, era toda o restante da empresa, né? Eu já fiz financeiro na empresa, tipo, eu mandava boleto na empresa, tipo, então, emitia nota fiscal, entendeu? Tipo, no começo. E aí, a gente foi estruturando cada caixinha, foi vendo qual sócio ia tomar conta de qual área, e eu também mudei muito, né? Eu era de produto e tecnologia, não falava com cliente, depois eu tive que aprender muito e comecei a estruturar a área de cliente, então eu estruturei desde o onboard, ongoing, churn, volta o cara saiu, quanto tempo depois eu volto para tipo, pegar ele de cliente de novo. Então, a gente foi tendo que fazer todos os processos, né, de uma empresa normal. Boa. A empresa cresceu em termos de número de funcionários bastante. Sim, né? A gente chegou a ter 350 funcionários. Aí a gente vendeu, a gente fez o exit de Pulse, e agora a gente está com 160 ou 170 funcionários. 170. E qual é o papel do funcionário? Como que é a contratação? Quão importante é o funcionário? Porque a gente falou muito aqui de mentalidade até então. Uhum. A gente está falando muito de uma visão empreendedora. E como que é os funcionários, como que são as pessoas que formam hoje um cenário de startup? E até o próprio processo de contratação. Sim. É diferente? Não é? É a mesma coisa? O que é isso? Você me fez lembrar de uma coisa bem, bem legal, que como a gente tinha, como eu falei, né, o Rank My App no começo era uma sociedade alternativa, então qualquer projeto que a gente ia fazer, qualquer desafio que a gente ia fazer novo, a gente puxava alguém e falava, cara, vem cá, a gente tá pensando em fazer isso, você pode tomar conta disso? A gente fica junto e a gente fazia isso, né? Então eu tinha, sei lá, 5, 6 pessoas ali que eram os coringas ali, né? Então eu pegava qualquer coisa e chamava, vamos fazer isso aqui junto, tal, e fazia. Eu lembro que chegou uma época, que foi 2019, se eu não me engano, eu me vi sem esses coringas. Eu vi que eu tava com uma empresa que não era mais aquela sociedade alternativa que todo mundo topava tudo. Eu vi uma empresa, a pessoa reclamar que ela tinha que fazer uma coisa extra, tipo, que ela foi contratada. E aí eu falei assim, nossa, que estranho. Porque nem quando eu era funcionário eu fazia isso, né? Eu era contratado por uma coisa e se a empresa precisasse de qualquer outra coisa de ajuda, eu estava disposto a ajudar.
E eu me vi no Rank My App dono de uma empresa que as pessoas não queriam fazer isso. Elas queriam fazer... Fui contratado para atender cliente? Eu vou atender cliente. Se você me fazer qualquer coisa que não seja atender cliente, não é meu job description. E eu fiquei assim, que bizarro, né? Existe isso. Pra você era bizarro, né? Pra mim era bizarro. E aí eu chamei a gerente do RH, né? E tava conversando com ela, falei assim... Aí eu expliquei, falei assim, nossa, eu não tenho mais Coringa. Eu falei assim, o que aconteceu? Mudou alguma coisa no processo de contratação? Eu peguei e falei assim... Porque antigamente eu tinha essas pessoas que sempre entravam pessoas novas às vezes e a pessoa tinha essa pegada. E eu me vi não tendo mais isso. E aí eu falei assim, mudou alguma coisa no processo de contratação? Aí ela começou a falar assim, mudou que eu lembro que ela falou assim... Mudou que a gente parou de contratar gente mais nova, mudou que ela começou a me dar uns argumentos, assim, né? Eu falei assim, pô, então vamos tentar fazer igual a gente estava fazendo, para ver se dá certo. E a gente começou a mudar alguns perfis de contratação. E aí começou a entrar algumas pessoas, assim. Só que eu acho que pelo tamanho que virou o Rank My, porque quando tinha, sei lá, 50, 60 pessoas, eu falava com todo mundo. Tipo, todo mundo, basicamente, todo mês, toda semana. Eu lembro que eu tinha one-on-one, tinha dia que eu tinha one-on-one com pessoas, eu tinha a agenda inteira de one-on-one, eu falava com todos os accounts, todos os estrategistas, e eu me vi não fazendo mais isso, porque você não tem mais tempo para fazer aquilo. Então, eu não sei se essa distância acabou que a pessoa fala assim, tô trabalhando numa empresa normal, tipo, é uma empresa qualquer. Sim. Eu não falo com o Rodrigo, eu falo com qualquer pessoa aqui e tal, sei lá. Então, eu acho que isso acabou mudando... Quando ela cresceu... A cultura. Perdeu um pouco essa essência. Essa essência, essa conexão. E assim, eu lembro que antes a gente tinha algumas festas lá que tinham, e era interessante que você vê todos os sócios na festa com os funcionários. Normal, né? Normal. Depois eu fui no aniversário seu, e aí onde eu vi que vocês já não se comportavam na festa da mesma forma com os funcionários da época. Eu falei assim, caramba, realmente mudou, porque tem uma relação diferente, talvez pelo crescimento, perdeu um pouco... foi quando algumas coisas acabam ficando chatas, né? É necessário, mas acabam ficando chatas também, né? Tipo, quando a gente hoje todo mundo é home office desde a pandemia, mas quando a gente estava no escritório, por exemplo, eu vejo alguns empreendedores que eu gosto, até que eu sigo, que eles têm os seus escritórios e tal, e são seres intocáveis. A gente não gostava disso, a gente gostava de ficar no meio da galera lá. Eu trabalhava cada dia num lugar diferente, eu sentava do lado do Antônio hoje, depois eu tinha como se fosse uma hot desk ali, né? Tipo, eu sentava do lado do Antônio hoje, mas sentava do seu lado e ficava sempre trocando, então eu acabava conhecendo todo mundo, brincando com todo mundo, fazendo piada sem graça que eu gosto pra caramba com todo mundo, bebendo cerveja. Tinha, quando a gente cantava música, o dia que eu saí, tô brincando. mas aí a gente fazia todas essas brincadeiras, né? E jogava pimbolim, que o Antônio já cansou de perder de mim do pimbolim, mas enfim. Mas aí a gente fazia tudo isso, né? Era legal esse ambiente, né? Só que quando começou o home office, teve esse desafio também, né? Como que eu vou interagir com todo mundo? Como que eu vou conhecer todo mundo? Como que eu vou fazer isso? E a gente tentou fazer happy hour para unir as pessoas. A gente até consegue, mas as pessoas de São Paulo, né? Tipo, porque tem gente em todos os estados agora, tem países diferentes também. Mas é difícil ter essa relação hoje em dia, né? Tipo, com todo mundo. E a gente teve que se comportar melhor até por conta de reclamações. Tipo, a gente, das pessoas falarem, nossa, o cara é sócio da empresa, tá fazendo isso. Então a gente falou assim, cara, mas e aí? Eu sou o Rodrigo também. Não sou só o sócio da empresa, sou o Rodrigo. E aí quando a gente começou a ter esse tipo de reclamação, a gente começou a falar assim, cara, a gente vai ter que se comportar de uma maneira diferente. E aí você viu lá no aniversário, todo mundo... A gente deu umas brincadeiras, mas tinha tipo, colaboradores da empresa, a gente teve que dar uma segurada e tal. Mas acesso do Rank My App era a gente dançando no teto antes. Literalmente, tinha um... Boa. O que as empresas grandes hoje conseguem aprender com tudo isso na tua visão? Ou o que uma empresa grande... Porque elas também precisam lançar produtos novos. Elas precisam, né? Algumas acabam crescendo por aquisição. É mais fácil você comprar uma empresa que já fez aquilo. Mas aquelas que não crescem por aquisição, elas acabam crescendo por desenvolvimento de produtos internos. O que elas podem levar, como talvez a área de negócio, mas a área de tecnologia também, pode levar desse mundo de startup para essa empresa? Se eu fosse... eu não, né? Se eu fosse não...
depois do que a gente viu ali fazendo o processo de aceleração interno do Rank My App agora, recentemente, eu não lanço nenhum produto fora desse modelo mais. A gente até estava conversando recentemente aí, nessa virada que a gente vai fazer, a virada do quarter agora, se a gente faz outro processo de aceleração da mesma forma que a gente fez, mudando algumas coisas que a gente viu que dá para adaptar e deixar melhor. Mas eu faria isso, chamaria uma consultoria, mentores, enfim, e geraria produtos com a mentalidade real de startup, não pegando uma pessoa lá do seu time que tá... Às vezes o cara tá tão enfronhado no problema ali também, que ele não vai ver onde precisa chegar. Então, eu traria uma consultoria e faria um processo de aceleração, que é o que a gente vai fazer. Tentando criar até uma bolha, né? Porque imagina uma empresa grande e às vezes ela é muito orientada ao PowerPoint. A você contar a sua narrativa dentro de uma reunião executiva muito bem contada. Se você contar a narrativa muito bem... E startup não é sobre narrativas. Não. É sobre... Sim, a gente tem que contar o storytelling ali bacana, mas muito orientado à validação de hipóteses, né? A testes. Então tem um elemento cultural aí no meio também que dificultaria, sim, né? Você tem que... As pessoas envolvidas têm que estar dispostas a sair da zona de conforto, basicamente, né? Ainda mais empresa grande, né? Tem muita gente que trabalha em grandes empresas que fica ali no seu quadradinho ali e fazendo o seu trabalho ali e tal. E acho que para fazer isso, a pessoa vai ter que ficar desconfortável, né? Que ela vai ter que mudar o jeito dela trabalhar, mudar a mentalidade dela. Então acho que isso é uma quebra de paradigma também, né? Para liderança também, né? Para liderança também, principalmente, eu acho. Principalmente para liderança, eu acho. Porque ela não, por exemplo, ela não pode... quero fazer um conceito de startup aqui na minha empresa, vou contratar uma aceleradora, vou fazer o negócio acontecer, mas vou cobrar todo mundo enlouquecidamente de trabalho, hora extras e não sei o quê, não sei o quê. Não vai dar certo. Você usou a palavra paradigma, né? É uma mudança de paradigma. Sim, total. Eu acho que principalmente a liderança, né? Porque você vai ter que trabalhar de jeito diferente, né? Você vai ter que reportar de jeito diferente. Você vai ter que fazer tudo diferente, né? Você não vai conseguir colocar os mesmos inputs e sair resultados diferentes, né? Tipo, você vai ter que fazer A própria questão do apego, né? Acho que o apego é um ponto crucial da liderança, porque a pessoa vai vir com a maneira dela de trabalhar. Exatamente. E mesmo querendo fazer diferente, ela vai lá no fundo falar assim, mas eu preciso do status report no final desse negócio aqui. E tem muito líder também que acaba dando a opinião dele e quer que a opinião dele seja lei, né? Então, hoje em dia eu faço mais reunião escutando do que falando, porque eu acho que eu contratei pessoas que são mais inteligentes do que eu. Então eu prefiro mais escutar aonde elas querem chegar, como elas querem chegar, do que eu falar onde elas querem chegar. Ela tá muito mais no problema do que eu. Eu tenho reunião com ela, sei lá, 3, 4 reuniões com ela na semana, falo com o time, tenho o All-Team lá uma vez no mês. Ela tá no dia a dia dela lá, a solução dela vai ser muito melhor que a minha. Então, se eu falasse mais do que escutasse, nunca ia conseguir fazer isso. Então o cara tem que estar muito aberto a escutar e vamos fazer diferente, né? Boa. E daqui para frente, assim, o que você acha que é o futuro? O que ferramentas ou modelos, ou o que vocês tá no radar aí de vocês para vocês tentarem aqui na sequência nessa linha de Ways of Work, né? Isso pode ser tecnologias, métricas, ferramentas, mentalidade. O que tá daqui para frente para vocês? Eu acho que todos os podcasts que vocês devem ter feito aqui, alguém falou de inteligência artificial e tal, né? Então é meio clichêzão, né? Mas eu vejo muita gente falando de inteligência artificial e pouca gente usando de fato, né? Tipo, para resolver um problema de fato, né? E a gente, não puxando a sardinha pro meu lado, mas a gente tem, por exemplo, a gente criou uma inteligência artificial dentro do Rank My App que chama Yasmin, que é... Pegou? Yasmin. Yasmin. A gente tem um produto lá que a gente responde reviews, né, dos clientes. Então, cai um review na loja do aplicativo lá e eu tenho um pessoal que responde lá. A gente fez um sistema em 2019 que parecia como o modelo do Uber, assim, cai os reviews. Eu tenho atendentes parceiros, que seriam como se fossem uns freelancers, que eles entram nesse sistema,
ler lá o que a pessoa está reclamando. Esses atendentes parceiros, eles fazem treinamento de tom de voz, como que é o cliente, como que é o produto e tal, e eles respondem esses reviews e eu pago pela resposta. A gente fazia isso. E a gente treinou a Yasmin para fazer esse trabalho. Então, eu tinha um custo que hoje em dia eu tô com 0,1% do que eu tinha antes. Então, isso é um problema real que a gente resolveu com inteligência artificial. E é o que a gente está postando muito. Tem bastante iniciativa dentro do Rank My App que a gente está pegando esses problemas reais e transformando, diminuindo o custo com inteligência artificial. A gente está com um desafio do ano ali, a gente tem uns valores lá que a gente quer fazer de redução de custo, aumento de receita e tal, e a gente está conseguindo bater todo mês, assim, tá bem, eu tô até avançado aí na meta, porque a gente está conseguindo fazer isso. Então eu aposto que pelo menos até onde eu enxergo ali, é o futuro. Eu sei que é um clichê que vocês já escutaram aqui várias vezes. É só o começo também, né? Porque só o começo. Ele está usando muito hoje para algumas tarefas que são um pouco mais repetitivas ou não tão complexas. Uhum. Mas me parece que tem algumas empresas que estão testando até validação de hipóteses ou técnicas de priorização. Me parece que a tendência é só aumentar, né? Parece que a gente tá no começo ainda, Sim, né? sim, a gente tá no começo. Eu acho que é o que eu falei lá, a gente tem que ver, tentar resolver os problemas reais e resolver de fato, né? Porque eu já vi algumas pessoas falando que tá resolvendo, mas não estão. Uhum. E aí, depois avançar para esse lado. Eu tenho algumas iniciativas ali no Rank, onde eu quero chegar, que na verdade, é o meu sonho. Quando a gente começou o Rank My App, é o meu sonho de fazer o Rank My App rodar quando começou. Só que a gente não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje. Eu tenho um PPT que eu fiz pro Arijit, que é um mentor nosso americano. Ele é indiano, ele é da Intel, ele é o CIO, talvez, da Intel. E eu lembro que eu montei esse PPT em 2016, como eu queria fazer o Rank My App funcionar. Só que a gente não tinha toda a inteligência que tem a inteligência artificial hoje. Então, eu acho que aí eu resgatei esse PPT e falei, pô, agora dá pra fazer. E aí é o jeito que eu quero fazer o Rank My App funcionar no futuro. Mas é um desafio muito grande também. Mas tem esse incômodo, né? Eu vejo muito em vocês lá esse incômodo. Peraí, mas se tem a inteligência artificial e eu tenho essa tarefa aqui, será que não dá pra fazer uma coisa com a outra? É um pouco do espírito empreendedor, né? Eu lembro que eu fiz um pitch na IBM, aqui em São Paulo, que era isso que eu queria desenvolver. Eu falei como que eu queria fazer o Rank My App. Esse pitch foi em 2016 ou 2017, esse pitch. E era esse onde eu queria chegar, só que a gente não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje. E aí, quando eu vi todo o negócio de inteligência artificial, eu falei, pô, agora dá pra fazer. Boa. Os times de vocês lá, para conseguir atingir esse nível de performance, eles acabam, me parece, as áreas trabalhando tudo muito junto, né? Não tenho... Para eu conseguir pegar e, sei lá, uma feature que eu vou lançar, um produto que eu vou lançar, e isso realmente vai gerar alto impacto, alto valor agregado, né? Tem uma aproximação, me parece, relativamente grande, né? Você colocar o cara de tecnologia junto com o Customer Success, junto com... É uma cultura de startup também, esse trabalho em conjunto? A gente tem, dentro do Rank My App, a gente tem 4 produtos, né, principais. São dois principais, são 3 que eu juntei agora, né, então, e eu acabo cuidando de 2 produtos do Rank My App inteiros, e a área de produto e tecnologia tá comigo, eu sou o gestor dessas áreas. Então, por eu ser o gestor da área de tecnologia produto e dos 2 produtos, eu acabo tendo muito mais proximidade, porque eu pego os líderes ali e falo, cara, a gente vai ter que chegar nesse objetivo. Então, é muito mais fácil pra mim do que se fosse 2, tipo, sei lá, 2... Se eu tivesse que trocar com o meu sócio, por exemplo. Aí, você cuida de produto, que era assim antes. Na época que eu comecei a tentar me especializar em cliente, eu larguei a área de tecnologia, ficou com a minha outra sócia, que a minha sócia é fisioterapeuta, formada em fisioterapia, e ela cuidava da área de tecnologia. E aí, ela nunca tinha visto nada disso. E aí, ela começou a cuidar da área de tecnologia e eu dos produtos. E aí, eu acho que deu uma descasada nas coisas nessa época, porque ela tinha uma visão, tinha outra, eu tava indo pra um lugar, eu tava indo pra outro. E aí, depois eu peguei a área de tecnologia de volta e não que ela é fisioterapeuta, mas ela fez um trabalho excelente. Ela foi melhor CTO do que eu, na época, falou até hoje pra ela isso.
Mas eu acho que a comunicação, quando voltou pra mim, ficou melhor, porque eu tô com os gestores das 3 áreas, né? Então eu tenho um alinhamento na segunda-feira com eles. Cara, a gente tem que bater a meta assim, tá assim, assim, assado, como que a gente vai fazer? Então a gente tem muito essa troca. Tem também uma reunião de produto que a gente faz uma quinzenal de produto, todo mundo junto ali também. Depois a gente tem as reuniões que a gente faz com o time todo, para alinhar todo mundo. Aí vem o cara de produto, vai falar com o time também, com todo mundo ali. Ó, a gente tá fazendo isso para bater esse objetivo, tá assim, assim, assado. Vem o cara de tecnologia falar a mesma coisa. E eles têm muito abertura para falar com os accounts, com todo mundo. Então eu nunca... você não pode falar com esse cara. Não, você tem que falar com esse cara. Então, tipo... eu obrigo, entre aspas, né, o time de tecnologia de produto falar com os accounts, porque eles que estão na frente, com a linha de frente do cliente. E o meu cara de produto hoje, ele entra em muitas reuniões com o cliente. Eu falo para ele entrar e falar assim, cara, vai escutar do cliente, vai fazer a pergunta que você quer, não pro account, vai fazer a pergunta que você quer pro cliente. Então isso acontece muito no Rank Map e eu acho que é uma coisa que vem dando certo, né? Legal. E aí, Fabrício? Tô absorvendo aqui muita coisa. Muita informação. Muita informação, cara, demais. Muitas vezes eu vejo grandes empresas tentando fazer isso e falham, assim, por N motivos. Se você pudesse dar uma dica de ouro para uma grande empresa que quer começar essa questão de ter uma startup dentro de casa, o que seria essa dica? Não ter medo, né, primeiro. Eu vejo que também tem muito executivo, gestor que às vezes o cara erra, briga com o cara. Pô, quem que é o culpado? Não sei o quê. Primeiro deixar eles se resolverem ali sozinhos. Tem muita empresa que parece que tem medo do funcionário falar com o cliente, sabe? Tipo, a gente estimula muito isso. E eu vejo que é super legal o cliente querer falar com você, né? Eu já mandei WhatsApp várias vezes para cliente, assim, que às vezes eu nem tinha contato. Falei assim, eu queria te apresentar uma coisa, queria a sua opinião. E era uma coisa X, assim, tipo, podia ter a ver com o negócio dele, podia não. Então, eu acho que a dica de ouro seria abrir a porta ali pro cliente, escutar mais o cliente ali, e ter um time que faz isso, você estimular o seu time a fazer isso, né? Acho que é o X da questão ali, né? Boa, legal. Boa. Acho que a minha é o momento O. Momento O, né? A gente chega no final, a gente sempre tem o nosso momento O. Às vezes o momento O vale mais pra gente do que pra você, porque você acabou compartilhando muito seu conhecimento. Falei muito, aqui né? Com a Desculpa. gente. Não, foi maravilhoso. Maravilhoso. A gente quer ouvir o convidado, né? Estamos de saco cheio aqui de ouvir eu e o Fabrício. Então o momento O é aquela... Quando cai a ficha, né? Pra gente que é mais velho aí, ó. Quando cai a ficha, ou que dá aquele estralo, aquele insight, aquele ahá. Vou começar com o meu aqui, Fabrício. Vai lá. Eu acho que em vários momentos você foi falando muito de teste, de hipótese, até você resolver um problema do cliente. Me parece que isso é uma tônica, né? Porque quando a gente compra um produto de um cliente nosso, você não vai escolher o banco A ou o banco B, porque ele usa o método A ou o método B, porque... Não, cara, porque ele te dá uma experiência boa, porque ele resolve o teu problema. Para mim, o momento O, toda hora você tava com esse paradigma de testa, valida, gera valor, muito focado no ponto do cliente, assim. Acho que quanto mais a gente conseguir levar isso para as organizações, para as empresas, acho que mais a gente vai conseguir gerar produtos digitais ou não digitais de alta geração de valor, né? Então, para mim, é um compilado, assim, não foi um momento específico, né? Acho que foi uma sinfonia inteira aqui. O meu agora? Cara, o meu momento O foi uma pergunta que eu te fiz sobre pessoas. Eu tô num momento muito de pessoal, assim, profissional também, de como é que eu lido melhor com as pessoas, como é que eu encontro melhor as pessoas. E aí eu te fiz uma pergunta do tipo, são pessoas que entendem o desafio? Aí você falou assim, o desafio ou são pessoas comprometidas? Isso pra mim fez assim, são pessoas comprometidas que fazem o negócio dar certo. Porque realmente, assim, se a pessoa não tiver comprometida, não adianta todos os estímulos, todas as aberturas de portas, tudo que a gente fizer para facilitar o trabalho dessa pessoa, essa pessoa não está comprometida. Ela vai pegar a tarefa dela ali e vai falar assim, isso aqui não é meu não, joga isso pro lado aqui. Isso daqui me pegou mesmo aqui, eu vou levar isso para mim. Obrigado. Boa. Não, e o meu momento O é quando eu comecei, exatamente isso, eu comecei a falar de solução tal, só que para mim, na minha cabeça fica tão, como eu faço isso praticamente todo dia, eu nunca parei para pensar
Porque você falou assim, mas por que como que você vai fazer isso dentro de uma grande instituição ou uma grande empresa? Eu fiquei pensando assim, por que as pessoas criam produtos? Tipo, porque parece que o cara quer ganhar número de features, o cara quer criar um produto novo. Por quê? Porque eu sempre pensei em criar produto para ou reduzir custo ou trazer mais receita. Então, não pensei em criar um produto porque é legal, ou porque é bonito, ou porque eu queria, ou porque você queria. Porque você quer um aumento. Eu quero criar um produto para ganhar mais receita ou diminuir um custo. Sei lá, por isso que eu quero criar um produto. E quando a gente tava falando, eu fiquei pensando, mas por que ele quer criar um produto então? Se, tipo, esses são os objetivos, pô. Então, meu momento sei lá, cria um produto para ganhar mais dinheiro ou para reduzir custos. Só. Não é porque você gostou do negócio, tá pegado a uma coisa, né? Vou criar uma startup dentro de uma empresa gigante. Para quê? Você quer ganhar mais dinheiro? Legal. Quer reduzir custos? Legal. Se não for para isso, não cria. Não sei, é a minha opinião. Eu concordo muito com essa tua fala. Acho que a gente já teve algumas salas dessa aí, conectou muito na minha cabeça também isso, cara. Boa. Concordo. Só um parênteses antes de terminar aqui. A gente fez uma vez um campeonato mundial isso é mentira, gente. de pimbolim. E aí foi feito o chaveamento. Isso é mentira. Chaveamento é quem cai na final? Nós dois aqui. E aí tem gravado, a pessoa ficou gravando o jogo. Em câmera lenta, o gol da vitória. Então tá gravado, o Rodrigo é o segundo lugar. Olha, a gente jogou pimbolim, sei lá, umas 300 vezes. Ele ganhou uma vez e tem gravado. E foi o que valeu o título, né? Rodrigo, obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado a disposição vocês, de estar aqui, contar um pouco pra gente dessa linha de startups, né? Quiser deixar um recado final ali, mandar um tchau ali pra família. Boa. Deixar talvez os seus contatos. Deixa um recado final aí pra galera que tá assistindo. Bom, quem quiser entrar em contato comigo aí, é só me adicionar no LinkedIn, Rodrigo Castro de Souza ali, colocar o Rank My App também vai acabar me achando, e aí a gente bate um papo ali, só mandar uma mensagem privada ali, e a gente marca um call aí, bate um papo que precisar, e vamos conversando. Boa, obrigado aí, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. E aí, obrigado a vocês. Recadinho final aqui pra galera, né? Um recadinho de praxe aqui que o Fabrício passou pra mim hoje aí, deixar pra vocês. Se inscreve, deixa o seu like, compartilha, ativa o sininho e deixa os comentários também. Fala pra gente aí o que vocês estão curtindo, o que tá indo legal, o que não tá indo legal nessa ideia de Ways of Work. A ideia é a gente programar próximos conteúdos para que a gente cada vez mais crie produtos bons para a sociedade, crie cada vez mais impacto positivo, e a tua opinião ela é muito importante. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Fabrício. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Muito obrigado, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu.